Meus irmãos, saudações de paz, aqui é o presbítero Roberto falando. Bem-vindo para mais uma videoaula. E na aula de hoje vamos aprender esse tema aqui que está passando aqui em cima. Perigos na liderança. Guarda essa palavra, perigos na liderança. Existem alguns perigos que rodeiam a liderança da igreja. E eu quero destacar alguns. Começando pelo primeiro, a insubmissão. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Insubmissão. A insubmissão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O líder que não aprendeu a obedecer, ele não tem autoridade para liderar. É exatamente isso que você ouviu. O líder que não aprendeu a obedecer, ele não tem autoridade para liderar. Como é que um líder quer liderar se ele nunca foi liderado um dia? Para isso, ele tem que ser liderado, para que um dia ele possa liderar. Tem gente que quer ensinar aquilo que nunca sentou para aprender. Eu sempre costumava escutar de alguns pastores, e até do meu pastor, que ele dizia assim: Roberto, quem não assenta para aprender, não tem autoridade para se levantar e ensinar. Então, o primeiro requisito de um líder é que ele tem que ser submisso. Ele não pode deixar a insubmissão tomar conta do seu coração. Porque não há liderança absoluta. Não existe liderança absoluta. Por quê? Porque todo líder, todo, sem exceção, está sujeito a uma autoridade acima dele. Como não há, ou como não tem liderança absoluta, sempre haverá uma liderança acima daquele líder. E ele tem que estar submisso. Por quê? Porque a submissão é uma atitude do coração. Se não vir do coração a submissão para com a sua liderança maior, ele nunca será um ótimo líder. Então, o primeiro perigo que rodeia a liderança é a insubmissão. Você conhece, eu conheço, nós conhecemos. Existem pessoas que são insubmissas. E quem é insubmisso, ele não vai longe. Quem é insubmisso, ele não pode chegar a lugar nenhum. Então, guarde isso aqui. O primeiro perigo que circula, que rodeia uma liderança da igreja é a insubmissão. O segundo perigo é o chamado orgulho. Esse aqui é que a liderança tem que ter cuidado. Orgulho. Aí você pergunta, presbítero Roberto, o que é orgulho? Orgulho é um sentimento egoísta. Orgulho é um sentimento de admiração pelo seu próprio mérito. Orgulho é um excesso de amor próprio. É um ato de arrogância, de soberba. Se você quer ser líder para ser grande, no reino de Deus não tem lugar para você. Existem pessoas que querem ser líder para aparecer. Existem pessoas que querem ser líder para ser grande, para se promover. Se você, meu filho, quer ser líder para se promover, se você quer ser líder para ser grande, o reino de Deus não é o teu lugar. Porque no reino de Deus não há lugar para grande. No reino de Deus, vou repetir, não há lugar para grande. Não, de hipótese alguma. No reino de Deus não há lugar para grande. Veja o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 45. Leia comigo capítulo 45 do livro de Jeremias e o versículo de número 5. A parte A diz assim: se tu procuras grandezas, não buscais. Veja que interessante. Se tu procura grandezas, não a buscais. Se você está procurando grandeza, você está no caminho errado, no lugar errado. Porque o reino de Deus não é lugar para grande. O reino de Deus também não é lugar para grandeza. Não é lugar para se promover. Veja o que Jesus disse também em Mateus, no capítulo de número 18 e no versículo de número 4. Ele diz: aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Tem que ser como uma criança. Tem gente
que não quer descer do salto. Existem pessoas que não querem se humilhar. Existem pessoas que andam com o nariz empinado. Diz eu posso, eu sou, eu faço. O orgulho tem tomado conta do seu coração. E isso é um perigo muito grande quando o líder deixa que o orgulho ele brote no seu coração. Veja o que diz também no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo de número 22 e no versículo 26. Veja o que Jesus ele fala sobre a questão de maior e menor. Ele diz assim: antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Veja que coisa interessante. O maior entre vós seja como o menor, e quem governa como aquele que serve. Ou seja, é o inverso daquilo que o mundo pensa, daquilo que o mundo quer. Porque o mundo quer se promover. Na cabeça e na concepção de muitos, querem se promover, querem ser grande, querem ser maior, querem pisar. Mas o reino de Deus, liderança, não é isso. O reino de Deus, o último é o primeiro e o primeiro é o último. É sempre as coisas invertidas. É como que andar na contramão do mundo. E é isso que precisamos aprender. Então, veja o que também diz em Tiago capítulo 4, versículo 10. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4 e 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se você não está se humilhando, não tem como o Senhor te exaltar. Não tem como. Tem pessoas que têm uma dificuldade grandiosa de se humilhar e se submeter, de ser submisso. Por quê? Porque o orgulho tem tomado conta do seu coração. E quando o orgulho toma conta do seu coração, a dificuldade dele se humilhar é pequena, é menor. Mas quando a atitude no seu coração é dele se curvar-se, é dele se submeter-se, é dele obedecer, existe mais facilidade do Senhor o exaltar. O primeiro perigo que eu passei para você é a insubmissão. A liderança tem que ter muito cuidado com essa palavra, insubmissão. O segundo perigo é o orgulho, que eu acabei de falar. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. E o terceiro perigo é a autoexaltação. Isso aqui também temos que ter muito cuidado com a alta exaltação. Cuidado com isso. Aqueles jargões que muitos dizem assim: eu fiz, eu construí, eu comprei. Se não fosse eu, tudo eu. Tenha cuidado com eu. Eu fiz, eu comprei, eu realizei, eu executei. Nunca queira se exaltar. Sempre a glória é para Ele. Sempre a exaltação é para Ele. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então não queira se exaltar, dizendo eu fiz, eu comprei, eu executei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Você não pode simplesmente tomar essa palavra como eu. Veja o que Jesus ele nos ensina. Em Mateus capítulo 23, versículo 12. Ele diz: e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Meu irmão, não adianta você se exaltar para se promover, não. Quem te promove é os céus, quem te levanta é Deus. Tenha cuidado com esses três perigos que circula a sua vida ou a liderança. A insubmissão, seja submisso. Não deixe a insubmissão tomar conta do seu coração, seja submisso. Segundo, cuidado com o orgulho. Tenha cuidado, tenha muito cuidado com o orgulho. Você sabe o que aconteceu com Satanás, sabe, né? Então, bem, o terceiro perigo, a autoexaltação. Nunca venha dizer, eu fiz, eu comprei, eu realizei, eu fiz isso, tudo eu. Se não for eu, não anda. Se for eu, não toca. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você poderia mudar esta palavra e dizer, se não fosse Jesus, eu não seria nada.
Se não fosse Jesus, eu não faria nada. Se não fosse Jesus, eu que estou dizendo que fiz isso ou aquilo, não faria nada. Então troque isso. Pare com essa besteira de dizer eu fiz, eu faço, eu realizei, se não fosse eu, se eu não tiver, não vai, se eu não tiver, não anda. Se Jesus não tiver, é que não anda. Se Jesus não tiver, é que não vai. Amém? Então que possamos aplicar essa videoaula sobre as nossas vidas e que possamos ter cuidado de muitos perigos que nos rodeia, nós que pregamos, que lideramos em alguma área eclesiástica. De tantos perigos, eu destaquei 3. A insubmissão, o orgulho e a autoexaltação. Tenha cuidado com esses 3. Amém? Se inscreva no nosso canal, Roberto Reflexões Oficial. Se não ativou o sininho, dá tempo. Ativa o sininho. Quando você ativa o sininho nas notificações do YouTube, você está sujeito a receber tudo aquilo que eu posto. Então será todas as vezes notificado no seu celular que há um vídeo novo. E assim a gente vai crescendo em conhecimento e em graça. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe.